Olá, você que está sempre ligado na programação da TV Evangelizar. Está começando hoje mais um Pauta Aberta Entrevista e estamos aqui com um convidado muito especial, o senador da República, Sérgio Moro, que hoje nos recebe. Nós deixamos os estúdios da TV Evangelizar na região central da cidade para fazer essa entrevista com o senador Sérgio Moro na casa dele. Muito obrigado por receber toda a nossa equipe aqui, senador. Que é isso, um prazer, Odilon, estar recebendo aqui a TV Evangelizar e poder ter esse tempo para conversar com os seus telespectadores. Bom, o senhor hoje ocupa o cargo como senador eleito pelo estado do Paraná, já foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e anteriormente uma larga experiência como juiz federal, né? Ao observar o que aconteceu no Rio de Janeiro, agora recentemente, né, uma operação gigantesca, uma mega operação definida como a mais letal do Rio, que envolveu mais de 2.500 agentes. O que é possível dizer, observando como cidadão, como senador da República, todos os fatos aí do desenrolar dessa operação no Rio de Janeiro? Olha, essa operação ela tem que servir como um momento de despertar para o Brasil, porque a gente está vendo uma escalada do crime organizado. Hoje se tem várias áreas do território nacional que são controladas por organizações criminosas, não é só o Rio de Janeiro, tem isso também na Bahia. Esse final de semana nós vimos várias notícias lá do Ceará, no qual moradores estão sendo expulsos das suas casas por conta de ordens do crime organizado. Então nós precisamos utilizar esse momento. Foi um evento violento, porque os criminosos reagiram com bombas, com metralhadora, contra os policiais. 4 policiais foram mortos, vamos dizer, e acabou gerando uma violência também da parte dos policiais para se protegerem, com 117 aí mortos suspeitos de serem faccionados. Serve como momento de despertar. Vamos colocar isso no topo da nossa agenda política, no topo da agenda pública e discutir ações contra o crime organizado, porque quem tem que retroceder são eles, não o cidadão de bem, não o governo. O senhor destacou desse olhar mais atento aí de vários setores, né, do cenário político nacional. Eu queria até retomar uma declaração do secretário-geral da Polícia, que ele pediu naquele momento, e concorda com o que o senhor diz agora, uma mobilização nacional, né? Porque é uma operação que estaria centralizada no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, mas ali ela organiza o crime ao redor de todos os estados do país e rege tudo isso. Sim, é um problema nacional, não vamos aqui esconder esse cenário. Alguns estados estão numa situação pior, outros estados estão em situação melhor. Tem que ter uma atuação conjunta. Aí são vários níveis. Primeiro, precisamos ter uma legislação federal adequada para esse fenômeno criminal. Precisamos ter ações concretas por parte do governo federal e por parte dos governos estaduais e municipais no enfrentamento da criminalidade. E precisa mudar, isso é essencialmente importante, Odilon, aquele discurso, a meu ver, absolutamente equivocado, que nos levou nesse buraco, vamos dizer a verdade, do criminoso coitadinho, do criminoso que não tem responsabilidade, como se o problema da criminalidade fosse um problema social. Não, é um problema de lei e ordem, a gente tem que diminuir a impunidade. Tem que resolver a questão social, sim, com políticas sociais que tenham o seu valor intrínseco, independentemente do combate ao crime. Agora, criminoso, bandido, um cara que joga uma bomba na polícia, o cara que atira com metralhadora na polícia, às vezes até gerando vítimas fatais, o que ele tem que fazer com ele? Tem que ser preso, tem que responder na justiça e tem que ser colocado na cadeia por um tempo proporcional a esse evento trágico. Então, hoje, infelizmente, a legislação brasileira ainda é muito leniente em relação ao crime. As pessoas que moram nessas comunidades, nessas favelas dominadas pelo crime, estão, na verdade, sob o jugo de traficantes. É a justiça do traficante, ele só pode comprar gás, por exemplo, do serviço fornecido pelo traficante, que tem um monopólio. Muitas vezes eles controlam a internet, serviço de telefonia. Então, assim, vivem num império do crime, numa terra sem lei. Essas pessoas têm que ser resgatadas. São cidadãos brasileiros, né, que hoje estão quase que morando num estado sob um governo paralelo. Um estado paralelo. A gravidade dessa questão vai a esse nível. Precisamos recuperar esse território com ações inteligentes, com ações policiais, mas sem esquecer a realidade. Agora, olhando para as fronteiras, né?
a entrada de armas, de drogas pelas fronteiras, não apenas aqui pelo sul do país, mas pela região centro-oeste, pela região norte. Que ações o senhor entende que poderiam ser mais eficientes para combater a entrada em larga escala de armas e de drogas no território nacional? Precisa de muitas ações concretas. Quando eu fui ministro da Justiça, a minha percepção, Odilon, é que o crime organizado estava na defensiva. Fizemos aquela transferência das lideranças do PCC, de Presídio de São Paulo, para presídios federais de segurança máxima. Diziam que era impossível, mas nós fizemos. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais. Hoje, a conversa é só no parlatório, com vidro separando, por telefone e com um policial penal monitorando. Não tem fuga, teve um registro, infelizmente no governo Lula, de fuga em presídio federal, mas foram recapturados. Não tem celular e tem disciplina. Isso é essencialmente importante para a gente isolar as lideranças do crime. Mas não foi só isso. A gente deu andamento a uma política que vinha do governo anterior, do governo Temer, de criação de centros integrados de comando e controle, onde você coloca Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, às vezes com órgãos como da Receita Federal, Receita Estadual, coloca pessoas para trocar inteligência e informação. Criamos um lá em Foz do Iguaçu, CIOF, Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Aí a coisa funciona bem. Tem uma experiência que é interessante conhecer, que é a base NEPOM, que fica lá em Guaíra, aqui no estado do Paraná, que a gente investiu nessa base e a gente colocou trabalhando junto as Forças Armadas, no caso o Exército, colocamos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil. Então eles estão lá e mudou completamente a realidade ali daquele local. Eu estive recentemente numa viagem no interior, na base NEPOM, e é interessante destacar que antes desse nosso investimento nela, isso em 2019, passavam ali, eles têm um cálculo de mais ou menos 200 embarcações clandestinas do Paraguai para o Brasil carregando drogas e armas. Hoje acabou o tráfico, acabou o tráfico de armas ali na região? Não totalmente, mas não tem mais isso sendo feito à luz do dia. Então você retomou o controle territorial ali daquela região e fez toda a diferença. Vamos falar sobre o seu mandato como senador. Teve início em 2023, uma atuação já destacada com a apresentação de vários projetos de lei. Inclusive agora, recentemente, temos o primeiro projeto que o senhor apresentou, que já tinha sido aprovado em Senado lá, né, há 2 anos atrás. Agora virou lei de fato contra a atuação das facções criminosas. O que o senhor resume desse projeto para o cidadão que está nos acompanhando? Olha, isso foi bem interessante, porque na semana que teve esse acontecimento do Rio de Janeiro, coincidentemente, o presidente da República sancionou um projeto de lei da minha autoria, que eu tinha apresentado em 2023, e o processo legislativo ele é lento, ele é demorado. Eu atuei em vários projetos ali, como relator, apresentando propostas, emendas, coisas que foram aprovadas, mas esse foi realmente um que eu era autor, desde o início. E esse projeto, ele aumenta, vamos dizer assim, incrementa a eficiência e o rigor contra o crime organizado de uma maneira inteligente. Não é só aumentar a pena, é estabelecer o seguinte: nós precisamos proteger o agente da lei, que está na linha de frente contra o crime organizado. Então é o policial, é o juiz, o promotor, muitas vezes arriscando não só a carreira, mas a vida dele para combater o crime organizado. Hoje, se surgir um plano, né, para atacar, praticar um atentado contra um policial, por exemplo, plantar bomba no carro do policial, pela lei que foi sancionada, que é 15.245 no meu projeto, isso já é considerado crime. Antes da aprovação dessa lei, tinha que esperar a tentativa, o que colocava em risco o policial. Vou ter que esperar o criminoso ir com uma bomba lá no carro dele para colocar, para ele ser preso. Porque no dia seguinte, em teoria, ele poderia ser vítima de novo, do mesmo criminoso, inclusive. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, o planejamento, a conspiração para a prática desse atentado contra agente da lei pelo crime organizado passa a ser crime por si só, com pena rigorosa. Tem que começar a servir a pena, inclusive, em presídio federal de segurança máxima. E uma coisa que, a meu ver, é muito importante que a gente fez lá, Odilon, que a gente percebeu uma brecha legal. Ouvi de um promotor de justiça, na linha de frente contra o crime organizado, a seguinte frase: hoje eu tenho proteção, porque eu sou ameaçado pelo crime organizado, então ando com escolta. Quando eu me aposentar, no dia seguinte, eu perco essa proteção, porque a lei não cobre mais essa possibilidade. E aí, é injusto.
E, na prática, vai fazer com que as pessoas fiquem relutantes de fazer esse enfrentamento, porque sabem que em um momento vão perder a proteção. Então, a gente também colocou na lei que o agente da lei aposentado, promotor, policial ou juiz, que estiver numa situação de risco, por conta do trabalho que fez contra o crime organizado, continua a ter uma possibilidade de ter proteção por escolta, outras medidas de segurança, mesmo após a aposentadoria, desde que a situação de risco tenha sido gerado pelo trabalho feito durante a ativa. Então a gente também fecha uma brecha legal importante para proteger o agente da lei. Mas tem outros. Semana passada, coincidentemente, eu acabei relatando um projeto que é para limitar soltura em audiência de custódia. Audiência de custódia, o que é? O indivíduo é preso em flagrante, ele é levado ao juiz. O juiz decide se ele é solto ou se ele fica preso. 40% dos casos, que é uma estatística muito expressiva, em 40% dos casos, o indivíduo é solto. E às vezes, Odilon, é solto gente perigosa, que foi presa em flagrante por crime violento, ou com indicativo de vinculação ao crime organizado. Ou o que acontece muito, a gente viaja para o interior e fala com a polícia, olha, o delito, o crime não é aquele de grande dimensão, mas o sujeito já tem 10, 15 passagens na polícia. Ele é preso e ele é solto. Vai gerando aquela sensação de impunidade e de enxugar gelo. Então esse projeto que eu relatei, o que ele faz? Diz que em determinadas circunstâncias ele deve permanecer preso. E aí, por exemplo, se há crime violento, se há risco de reiteração delitiva, se tem vinculação com o crime organizado e se ele já foi solto anteriormente numa audiência de custódia. E assim a gente vai agindo. Nós temos também aí a CPI do crime organizado, que vai buscar respostas também para enfrentamento desse problema no Brasil. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Tá certo. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Olha só, no próximo bloco a gente continua essa conversa com o senador Sérgio Moro, trazendo detalhes sobre também o momento passado, já há alguns anos, da transição da vida de juiz de direito, de juiz federal, para essa carreira política. O intervalo é rápido, voltamos já. Estamos de volta para esse segundo bloco do nosso Pauta Aberta Entrevista. Hoje a conversa é com o senador da República, Sérgio Moro. E agora, nesse segundo bloco, senador, vamos falar um pouco da sua vida profissional, dos seus momentos de transição, O senhor tem uma longa carreira como juiz de direito, foi juiz federal por muitos anos e em um dado momento ganhou uma notoriedade nacional com o avanço das sucessivas ações da Operação Lava Jato. Em que momento o senhor pensou em uma transição de carreira, em trocar a sua forma de atuação como juiz federal para a vida pública como ministro, primeiramente, agora como senador da República? Olha, Odilon, isso foi bem acidental, Eu fui 22 anos juiz, tinha uma carreira e estava satisfeito na minha carreira como juiz. Aí veio a Operação Lava Jato, eu trabalhei intensamente nela, começou em 2014, fiquei nela até 2018 e foi a maior operação que a gente teve contra a corrupção no nosso país, na história do nosso país. Infelizmente, por questões políticas depois, parte dela está sendo desfeita. A meu ver, não tem nenhuma razão jurídica para anulações dessas condenações. Ninguém, veja só, ninguém é declarado inocente, porque as provas são irrefutáveis, mas vão encontrando lá formalidades, tecnicalidades, no fundo, a meu ver, é invencionice, mas enfim, aí retrocedemos, é outra agenda que a gente tem que recuperar. Além da Lava Jato, eu também tive casos envolvendo crime organizado, tive casos contra o Fernando de Beiramar e a quadrilha dele, tive casos envolvendo traficante do cartel de Juárez. Então eu tive uma vida bastante atribulada na magistratura. E no final de 2018 eu recebi o convite do presidente da República eleito, o Bolsonaro, para ir ao Ministério da Justiça. E eu tive o entendimento naquela ocasião que a minha etapa na magistratura já estava vencida, já tinha feito tudo que eu podia fazer ali como juiz. E sempre para mim importa não
o cargo que você ocupa, mas importa o que você faz. O ápice da carreira não é você estar no Supremo, ou estar num tribunal superior, ou estar num tribunal de apelação, mas você dá o melhor que você pode no cargo que eu estava, que era juiz de primeira instância. Mas ele fez o convite e eu quis levar essa experiência para Brasília, para o Ministério da Justiça, onde eu poderia atuar de maneira mais larga. E eu diria assim que nós somos um ministro firme, principalmente contra a criminalidade. Tivemos quedas substanciais dos principais indicadores criminais naquele ano, de 2019. Fomos para cima do crime organizado, fazendo aquele isolamento das lideranças. Aprovamos leis que ampliavam o confisco do patrimônio dos criminosos. Então, acho que foi um trabalho também exitoso. Mas por divergências em relação ao presidente, deixei o governo, isso já em 2020, e aí eu não posso voltar para a magistratura. Quando você sai, é um caminho sem volta. E querendo trabalhar na coisa pública, o que eu pensei, não, vou então me candidatar. Me candidatei ao Senado, né? Fui agraciado com a preferência dos paranaenses, quero aproveitar para agradecer, fiquei muito honrado com isso, e continuo fazendo o meu trabalho. Eu tenho até dito o seguinte, olha, a forma de trabalho de um juiz é muito diferente da do ministro, e do ministro e do juiz diferente do senador. Só abrindo parênteses, o senhor destacou da demora, né, em Brasília para aprovação das leis e tal. Em um dado momento, enquanto juiz, o senhor tinha o poder da decisão após ouvir depoimentos, após o colhimento de provas e tantas apresentações. Agora o senhor precisa ter a paciência de esperar, né? Um projeto seu acabou levando 2 anos, enfim, foi aprovado. Claro, e o diálogo, né? Ninguém decide no legislativo sozinho, você tem que convencer os seus pares, seus colegas a votar junto. No Congresso também tem muitas vezes solução de compromisso. Às vezes você tem assim, olha, eu gostaria de aprovar isso, mas isso você sabe que não tem viabilidade política. Então você às vezes tem que caminhar para uma medida um pouco diferente para você obter a maioria para aprovação. Então a forma de atuação é diferente, mas eu também tenho dito o seguinte, os meus princípios, os meus valores continuam os mesmos. Se eu lutei contra a corrupção enquanto era juiz, continuo lutando agora como senador, defendendo a integridade. Se a gente tinha esse combate ao crime como juiz ou como ministro, continuo com a mesma preocupação como senador. Só que a função é diferente. Agora a gente tem a função legislativa de melhorar a estrutura legal para permitir que outros façam aquele trabalho que a gente fazia no passado. Trazendo para o momento de agora, senador, de que maneira o senhor percebe que tem conseguido ter um olhar também para a população do Paraná enquanto senador da República? Olha, eu tenho viajado muito pelo Paraná, seja aqui em Curitiba, região metropolitana, mas também pelo interior. Eu sou nascido no interior. Maringá. A gente tem ouvido bastante. Né? Tem um projeto seu, né, que é percorrer e ouvir o pessoal do Paraná. Eu, quando fui eleito, eu via muita reclamação de que os senadores não circulavam. Daí eu falei, não, vou fazer diferente. Então, claro que a gente tem que estar em Brasília durante a semana, porque tem as votações, mas sempre que possível eu estou viajando pelo interior e conversando com as pessoas, além também de circular, evidentemente, na capital. Sérgio Moro, governador do Paraná. O que diz esse projeto? O que o pré-candidato ao governo do estado teria a dizer para o eleitor, principalmente o eleitor paranaense? Ô, João, eu sou pré-candidato e, na verdade, tem 2 vertentes aqui. Primeiro, buscar a excelência para o nosso estado. Entendido? O Paraná tem que ser o primeiro lugar em tudo. Nós temos orgulho do nosso estado. Nosso estado está acima da média nacional em padrões de qualidade de vida, em produção. Somos o maior produtor de alimentos em vários segmentos. Por exemplo, somos o maior exportador de frango. Somos o maior produtor de cevada. Mas por que não buscar essa excelência em tudo? Por que a gente não tem estrada como as estradas de São Paulo, que são melhores do que as nossas? Porque a nossa segurança pública, que embora esteja acima da média do país, os indicadores ainda são inferiores do que Santa Catarina. Então tem muita coisa que o Brasil e o Paraná podem melhorar. E o Paraná pode liderar, quem sabe, esse movimento. A gente está vendo hoje em dia, no mundo inteiro, uma economia cada vez mais digital, com ganhos de produtividade, grandes empresas de tecnologia, energia limpa. Vamos tentar fomentar tudo isso aqui no Paraná para a gente ter um orgulho ainda maior do nosso estado. Senador, nossa conversa está ótima, mas estamos chegando no horário limite aí da nossa entrevista. Então, para finalizar, eu gostaria muito que o senhor deixasse
naquela câmera ali, suas considerações finais ao eleitor brasileiro e ao eleitor também do Paraná. Olha, o que eu queria dizer, as pessoas me conhecem, né, da história da Lava Jato, que a gente teve a nossa vida escrutinada, mas sabem do meu histórico. Então, segurança pública, combate à corrupção, porque é muito fácil falar, né? Chega o cidadão e fala assim, olha, eu sou a favor da pauta contra o crime organizado, mas eu sou o único ministro da Justiça que é ameaçado pelo PCC, porque a gente foi para cima. Quando a gente teve a oportunidade, a gente teve a coragem de mexer nos vesperos. A mesma questão da corrupção. Você não vai encontrar nenhum agente político que vai dizer que é favorável à corrupção. Agora, quem realmente tem uma história de trabalhar, quem colocou mais bandido de colarinho branco na cadeia nesse país, na história desse país, fui eu. Então, acho que isso diz um pouco sobre quem a gente é. Não é só o que a gente fala, mas o que a gente faz e o que a gente fez. E lá no Senado Federal a gente tem continuado a trabalhar com esses temas. Fiquei muito satisfeito com a aprovação desse projeto recente, que é um passo na direção certa, e em outros que a gente está trabalhando. Então, eu queria dizer, até independentemente de questão de eleição no ano que vem, até porque isso é uma coisa para o ano que vem, que para o cidadão paranaense que pode sempre contar com esse senador. Assim como o Brasil, a gente sempre vai trabalhando pelas causas justas, e são as causas que eu acredito, mas eu tenho certeza que você acredita também. Senador, eu queria dizer muito obrigado mais uma vez por o senhor receber toda a nossa equipe, né, aqui na sua casa para essa conversa. Foi muito esclarecedor, o senhor trouxe muitos assuntos aí relevantes para o nosso país. Sempre um prazer aí falar com vocês, Odilon, e um grande abraço para todo o pessoal da TV Evangelizar. Valeu. Muito obrigado a você que está sempre com a gente na TV Evangelizar. Hoje, nosso Pauta Aberta entrevista foi com o senador da República, Sérgio Moro. No sábado que vem temos novo encontro com outro entrevistado muito especial. Até a próxima, bom fim de semana para você.